Todas as vezes que enfrentar dificuldades na vida, nós temos que correr para os pés do Senhor. Todas as vezes que nós enfrentarmos escassez, nós precisamos adorar mais, orar mais, nos dedicar mais. Todas as vezes que nós passarmos por tribulações, nós sabemos de onde vem o nosso socorro e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas esse povo se rendeu ao governo que estava estabelecido sobre eles. E começaram a aceitar aquela situação e aquela condição. Alguns começaram a adorar a Baal por conta de um pedaço de pão. Tem muita gente que no tempo da dificuldade, ele se rende ao pecado, às coisas ilícitas, para tentar resolver o problema de momento, não sabendo ele que um abismo vai chamar outro abismo. Então entenda que esse povo entrou em um ciclo de dificuldade. E para completar, Acabe e a sua mulher começou a perseguir os profetas, diga, profetas mortos, profetas calados, profetas enterrados. Significa ausência de milagre na terra. Pois da boca de um profeta veio o caos. Somente pela boca de um profeta a chuva poderia voltar. E o que eles começaram a fazer? Perseguir os profetas para matá-los. E o profeta de Deus estava sendo protegido pelo próprio Deus. O povo estava passando dificuldade, mas o profeta não. O povo estava passando por escassez, mas o profeta comia pão. O povo estava passando sede, mas o profeta tinha água. E todas as vezes que algo acontecia para colocar o profeta em situação de dificuldade, Deus trazia provisão para esta boca profética. A Bíblia disse que, certa vez, acabando-se a água, no riacho onde o profeta se encontrava, Deus disse a ele, orientou a ele, que tinha uma viúva que iria alimentá-lo. E novamente ele chega em uma situação de escassez, na casa de uma pessoa que se dizia pobre e que não tinha nada, e queria comer e morrer. Mas mais uma vez o profeta lança de uma palavra e diz assim, diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai se acabar, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Por que é tão difícil crer na palavra profética? E nós temos tantos exemplos bíblicos. A pergunta é, nós não temos saída a não ser continuar adorando, mesmo não enxergando a porta de saída. Por que não continuar? Porque a gente não se rende, porque a gente se acha tão esperto, porque a gente se acha tão inteligente. Se a sabedoria vem de Deus, se a saúde vem de Deus, se a vida vem de Deus, e tudo que temos hoje, seja bom ou ruim, é Deus. Tudo vem dele. Se a prova que nós estamos passando hoje está pesada, mas se Deus estiver conosco, Ele vai prover. Então nós não podemos baixar a cabeça e nos render a outros deuses, a fazer coisas ilícitas e erradas, tentando resolver o problema. Certo dia Deus fala com esse mesmo profeta, que ele vai mudar a situação. Só que para mudar essa situação, precisaria acontecer um evento de avivamento, para converter o coração desse povo de volta para Deus. Porque, meus queridos,
não adianta. Ou nós nos voltamos para Deus e aceitamos Ele e gritamos, só Deus é o Senhor, ou o milagre não acontece. Nós somos provocadores de milagres, mas primeiro nós precisamos provocar no povo, trazer o povo de volta a adorar a Deus. Tem algo que acontece aqui, é um texto que eu quero ler com você, em 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Eu quero estudar um pouco sobre isso. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e ele reparou o altar do Senhor, que estava... Eu já comecei aqui a ministração dizendo que hoje, nós somos este templo, e que nós carregamos esse altar dentro de nós, que é o nosso coração. A pergunta, como está o seu altar? Porque se o altar está em ruínas, o que faz um altar estar em ruínas? É a falta da presença, é a falta do holocausto, é a falta da oração, é a falta da comunhão, é a falta de fé. Esse altar estava em ruínas. Um altar que anda em ruínas não atrai a presença de Deus. Agora, se você já entendeu que você é a casa, que você é o altar, que você é o templo de adoração, como está você? Como está a sua comunhão com Deus? Neste altar está tendo adoração diária? Esse altar está tendo comunhão diária? Nesse altar está tendo fogo ou tem cinzas? Como está o teu ânimo? Mediante as situações, como anda a sua fé? A presença de Deus está nesta casa? O fogo de Deus está aceso nesse altar? Ou ele está em ruínas? Como está? Porque muitos estão com o altar em ruínas. A habitação não agrada a Deus. E para que algo aconteça, o primeiro passo é olhar para o altar, identificar como ele está, consertar o altar de santidade a Deus. Ele conserta. Não tinha mais altar de adoração, porque aos altares agora que tinha, era tudo altar de adoração a Baal e a outros deuses. O altar que outrora era do Senhor, estava esquecido, em ruínas, sujo, tudo bagunçado, porque não tinha mais a prática de adorar nesse altar. Esse altar, ele precisava de reparos. E o Espírito do Senhor quer falar aqui nesta noite, que alguns altares, se não forem reparados hoje, não vai atrair a presença. E você vai ficar sofrendo, porque o teu coração é o altar do Senhor, mas se no teu coração não tem liberação de perdão, não tem liberação de amor, se no teu coração só tem mágoa, rancor, ressentimentos, se no teu coração só tem ira, se no teu coração está sempre murmurando, reclamando, se no teu coração só maquina o mal e nunca o bem, este coração que se chama altar do Senhor não atrai a presença. Qual é o Deus que você está adorando nesse altar? Qual é a oferta de sacrifício que você tem colocado nesse altar? A Bíblia diz aqui no versículo 31, a Bíblia diz: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será... Sabe o que é isso aqui? Diga assim, consertar o altar e restaurando a identidade do povo. Eu vou falar mais uma vez, consertando o altar e restaurando a identidade, porque tem que fazer esse povo lembrar da onde eles são,
12 tribos. Cada pedra representava uma tribo. Para eles entender quem era o Deus do profeta, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Queridos, tem que restaurar o altar e lembrar como é que faz o sacrifício. Esse povo precisava voltar-se para o Senhor. A Bíblia diz no versículo 32, com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar o quê? Uma valeta na qual poderia ser semeado o quê? Você parou para pensar? O trabalho que deu para restaurar o altar? Porque a gente lê isso aqui romanticamente, pensa que tudo aconteceu assim, ó, não é? Você já parou para pensar o trabalho que teve? De restaurar, de pegar as pedras, de cavar ao redor. Não acontece do dia para a noite. Porque aqui, esse altar era algo físico. Para acontecer o sobrenatural, tem que começar do físico. Eu tenho que expressar a minha fé, eu tenho que lembrar, trazer a minha memória. Diga do natural para o sobrenatural. Porque tem gente que quer viver o sobrenatural, mas o natural dele é altar sujo. O sobrenatural não vem. O sobrenatural, ele só vai acontecer se estiver alinhado com o natural. Porque nós, querido, nós somos seres naturais, homens e mulheres, que adoramos ao Senhor e andamos na esfera do sobrenatural. Mas precisa ser consertado, alinhado. A Bíblia vai nos ensinar no versículo 33, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, organizando. Esse povo não sacrificava mais a Deus. Eles não sabiam mais o que é sacrificar a Deus, o que é ofertar a Deus. Então por isso agora está tendo um trabalhão para organizar tudo. É interessante isso aqui. Queridos, embora seja um texto muito conhecido, atenta-se para as revelações dessa noite. O versículo seguinte, ele vai dizer assim: então disse, encham de quê? O que faltava naquele lugar? Presta atenção aqui, ó. O povo estava passando fome. Eu vou perguntar de novo. O povo estava passando fome? O povo estava passando sede? Mas para os deuses, eles ofertavam todos os dias carne, sim ou não? E você sabe que para ofertar para Deus, não se oferta qualquer coisa manca, magra, cheia de osso, cheia de doença. Quem está entendendo? O profeta não seria louco de fazer isso. Olha que interessante. Sempre, diga assim, ó, sempre que eu estiver passando pela pior fase da minha vida, mesmo assim, não vou ofertar ao Senhor qualquer coisa. Esse é o nosso problema também. Deus entende. Quando nós temos essa mentalidade, a presença não chega. Agora, algo que chama atenção nesse texto é que ele pede água. Diga, água com fogo não tem nada a ver. Porque se você vai fazer qualquer coisa, vai assar algo, se você vai queimar uma lenha, se tiver úmida, molhada, o que acontece? Pega fogo, só tem o quê? Fumaça.
Mas o profeta precisava provocar a fé deles e mostrar para eles que o Deus deles continuava sendo um Deus de milagres e maravilhas. A Bíblia diz aqui, queridos, bem claro, façam o mesmo, novamente. E disse ele, e eles fizeram de novo, façam o mesmo a terceira vez. E ordenou de novo, e eles o fizeram pela terceira. Versículo 35. A água escorria em volta do altar e encheu. Agora, imagina esse povo que tinha sede e que tinha fome, vendo em cima do altar um novilho gordo e em volta do altar muita água. Outra coisa que esse texto vai nos ensinar, que para atrair a presença, nós não podemos desejar aquilo que é de Deus. Tem que trazer a consciência novamente que tudo de melhor que eu tenho tem que ser de quem? Ofertar ao Senhor para trazer a presença dEle. O próprio Davi ensinou assim, que ele não dava nada para Deus que não tinha valor nenhum. A presença de Deus vai ser atraída por algo de valor. Diga, a minha vida, a minha alma é algo de valor. Você precisa se sacrificar todos os dias para Deus com o seu melhor. A Bíblia vai dizer para nós, no versículo 35, no momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e o que ele fez? Esse povo não orava mais. Esse povo agora, eles não tinham hábito mais, eles não tinham mais relacionamento com Deus. Note que o profeta aqui está retomando todos os passos, consertando o altar, colocando um bom sacrifício, trazendo para eles a existência da comunhão, da oração. Você sabia que tem crente que não ora mais? Porque nós precisamos entender que oração e reclamação é algo muito diferente. Tem gente que reclama todo dia para Deus e acha que está orando. Tem gente que não ora mais, que não tem mais comunhão com Deus. Tem gente que o centro é Ele, não é Deus mais. Quando é que você identifica que uma pessoa está nesse quadro espiritual de decadência? É que ele não sente mais prazer em simplesmente estar sentado à mesa para receber. Ele quer sempre algo a mais e ainda fala que é no nome de Deus, mas na verdade é só para afago da alma. E agora ele vai restaurar o hábito de orar. Olha para o teu irmão e fala assim: precisa voltar a orar. Mas orar de verdade, não reclamar. Porque oração deveria ser um hábito da igreja. E ele está retomando isso, trazendo a memória deles. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus. Você viu? Ele começa a orar e fazer esse povo lembrar de quem é esse Deus. Porque quando falava de Abraão, esse povo voltava para o centro. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Opa, eu me identifico com esse Deus. Tem gente que precisa voltar a se identificar com esse Deus, a lembrar de quem é o Deus dele. E qual é a aliança que ele tem com esse Deus. E aqui a Bíblia vai dizer
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Qual era o propósito de organizar o altar? Qual era o propósito de colocar um novilho gordo? Qual era o propósito? Fazer com que Deus fizesse o coração daquele povo voltar para Ele, porque tem pessoas que só Deus operando um milagre para eles voltarem. Porque só o profeta que operava milagres, o profeta que falava e acontecia, o profeta que diz: sobre a minha palavra não chove, e tudo que o profeta falava acontecia, diga amém? Mas esse povo estava tão cauterizado, que eles não conseguiam enxergar que o profeta estava tentando alertar e trazê-los de volta para Deus, e eles queriam era matar o profeta e calar a sua voz. Repita comigo: o profeta entendeu que ele poderia fazer qualquer coisa, que esse povo não ia crer, a não ser que fosse uma manifestação genuína de Deus, para que aquele povo pudesse ver. Está entendendo? Tem coisas que só vai acontecer se aquela pessoa vê uma manifestação de Deus. E eu quero encorajar você nessa noite a ser um provocador desse avivamento. Não adianta falar com essa pessoa, não adianta dizer para ela: nós vamos levantar altares, nós vamos consertar o altar que está dentro do nosso coração, nós vamos colocar fogo nesse altar, nós vamos clamar por avivamento, nós vamos ser uma tochas vivas, e esse povo vai ver a manifestação de Deus, e vai voltar o seu coração para Deus. Porque aqui não é o que eu vou falar, é o que Deus vai fazer através da minha vida. É o que Deus vai fazer através de você. Agora, se o seu altar está sujo, se o seu altar não está limpo, se o seu altar não sacrifica mais a Deus, se o teu altar não tem mais fogo, como é que a presença vai vir? Por isso que eu comecei, que tem que partir de nós. O que nós temos, que seja pouco que seja, vai ser derramado sobre essas pessoas. Porque você já falou, às vezes eu já falei, às vezes eu já ministrei, mas a pessoa ainda insiste. Então só um grande avivamento, um grande sinal, um grande poder acontecendo, para que esse povo veja. Isso vai acontecer através de mim e de você. Eles vão ver, e eles vão voltar para Deus. Versículo seguinte, a Bíblia diz assim, ó: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Versículo de número 39. Quando todo o povo, diga assim, ó: infelizmente, o povo vai ter que ver, mas eles só vão ver através de mim e de você. O que vai acontecer em mim, o que vai acontecer em você, vai fazer com que a presença venha, e que o povo da tua casa veja, que os teus filhos vejam, aonde você estiver, e essas pessoas vão se voltar para Deus de novo, em nome de Jesus. Agora, se nós estamos com o altar quebrado, outrora eles te viram adorando, louvando, palavra de fé, vai acontecer, Deus vai isso, aquilo, daqui a pouco está te vendo chorando pelos cantos depressivos. Como é que você, através de você, vai provocar algum milagre? Como é que os nossos filhos vão voltar? Como é que a nossa família vai se estabelecer, se o nosso altar não chama mais a atenção de Deus? Queridos, não adianta a gente falar, porque só falar não acontece nada, tem que ter sinal. As pessoas têm que olhar e ver que a gente está andando incendiados, porque o altar somos nós. Diga: o altar sou eu, e é nesse altar
que o fogo, a presença, vai descer. É isso que nós precisamos compreender aqui, ó. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados. E o que eles fizeram? O Senhor é? O Senhor é? Nós somos provocadores. Queridos, nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos nos entregar, nós não podemos deixar apagar essa chama em nós. Passar o que o profeta passou. Ele passou por diversos problemas e situações até aqui, mas ele se manteve firme. Aqui ele se manteve firme. E ele foi usado, se deixou ser usado por Deus. Nós também precisamos, nesse tempo que se chama hoje, consertar o nosso altar. Repita: nesse altar, o sacrifício não será reclamação, tristeza, depressão, mas adoração, oração e sacrifício. Porque só assim você vai atrair a presença, e a presença vai fazer todos da sua casa voltar para Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Todo mundo se voltou novamente para Deus e reconheceu que só o Senhor era Deus. Agora, preste atenção. Até aqui, ainda não tinha voltado a chover. Qual é o moral da história? É as pessoas se voltarem para Deus antes que vejam o milagre. Se voltar para Deus antes de enxergar o milagre. Como é que nós vamos convencer uma pessoa a voltar-se para Deus, sendo que ela não consegue ver o milagre? O profeta nos ensinou. Trazer a existência, a presença, o poder de Deus novamente aos olhos dessas pessoas. Ainda não tinha acontecido o milagre. O milagre que eles precisavam era chuva. Depois que aconteceu esse mover aqui, ainda não choveu. Mas o profeta se levantou e matou todos os profetas de Baal. E ele foi perseguido pela mulher de Acabe. E ele fugiu com medo. Até então não acontecia milagre. Deus, Ele está falando para nós hoje: me adora, mesmo que os seus olhos ainda não estão vendo o milagre. Me adora, mesmo que você ainda não está vendo a chuva. Me adore e atrai a minha presença. Chama a presença de Deus. Chama a presença com certos altares. Entenda que o Senhor está a fazer coisas novas. O Senhor tem uma promessa de coisas novas. A Bíblia Sagrada diz, queridos, em Isaías 43, versículo 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, claramente para nós. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Diga, é uma promessa. Mas eu só vou atrair e viver essa promessa se nos momentos difíceis da minha vida eu continuar com o altar limpo, purificado, cheio da presença e da unção de Deus. Tem algo novo da parte de Deus para nós. Tem algo extraordinário da parte de Deus para nós. Temos que gritar: Deus, comece esse avivamento através de mim. Você tem que querer isso, desejar. Quando eu quero algo, eu trabalho para que isso aconteça. Diga amém. Você quer a presença? Então trabalhe para que a presença venha. Você quer restaurar o altar e quer que aconteça através de você esse sinal? Trabalhe para isso.
Busque isso. Ore. Faça aquilo que o Senhor está te pedindo a fazer. E vai acontecer um grande milagre através de você. Você será essa tocha. Esse fogo vai se acender em você. E todos hão de ver este fogo sobre a sua vida. A glória de Deus sobre a sua vida. E as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão magoadas, as pessoas que se perderam por algum momento, por algum motivo, elas vão ver através de você a presença de Deus, vão se lembrar do Deus vivo e vão voltar a adorá-lo. Vão se converter de novo. Deus tem algo novo sobre a nossa vida. Queridos, eu não sei se você lembra, mas eu ministrei essa palavra um certo dia, Isaías 43, versículo 18, e foi uma virada de ciclo aqui na igreja. Só tem uma forma de viver o novo de Deus. Esqueçam o que se foi e não viva no passado. Diga hoje: eu não vou me lembrar do passado e vou consertar um novo altar para atrair a presença, para viver o novo de Deus. O que aconteceu lá atrás, as mágoas, os rancores, aquilo que te fez fracassar, aquilo que te fez apagar a chama, você vai colocar hoje para fora desse altar quando você vai consertá-lo. Porque as coisas ruins não atraem a presença. Esqueçam o que se foi e não viva no passado. O profeta queria trazer para eles agora a existência do Deus vivo. Mas esse povo estava tudo errado, não estava errado. Não importa o que você cometeu. Se você decidir hoje arrumar o altar, a presença de Deus vai voltar. Vai incendiar você. E a promessa de Deus vai acontecer novamente. Um grande mover, um grande poder está para acontecer. Versículo 19. Olha o que a Bíblia diz. Vejam, eu farei uma coisa. Diga: altar novo, unção nova. Uma coisa nova vai acontecer por esses dias na sua vida. O altar vai ser restaurado. A presença vai voltar. E nós vamos viver coisas novas. Ela está prestes a acontecer. Vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho. E riacho no ermo. Diga assim: o meu deserto agora vai ter caminho novo. Diga: no meu deserto vai ter uma saída. Porque Deus está trazendo à existência algo novo. O que acontece com esse povo agora? Eles se voltaram para Deus. E algo extraordinário vai acontecer. A chuva vai voltar. O reinado de Jezabel e de Acabe vai cair. Diga: vai cair. E o Deus vivo vai voltar a ser adorado. Aí você vai voltar para casa hoje e vai dizer assim, ó, para Acabe e para Jezabel: vocês caíram hoje nessa noite. Da minha mente, do meu coração, o governo de Jezabel caiu hoje. Eu não serei mais influenciado por esse sentimento jezabélico, por esse demônio. Eu não vou trazer mais no meu coração nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de aprisionamento na alma. Porque os altares de Baal foram destruídos. A sacerdotisa de Baal, Jezabel, vai ser estraçalhada, vai ser devorada. Acabe vai perder o reino, o governo e o controle. E o altar do Senhor foi estabelecido de novo. E a presença do Senhor voltou para a minha vida.
E Deus promete que vai trazer à existência coisas novas a partir de agora. Porque o povo se voltou para Deus e gritava: só o Senhor é Deus. Você precisa sair daqui gritando hoje, para que o diabo escute, para o causador do teu problema escute, para aquele sentimento que estava aprisionando a tua mente, para que ele venha escutar. Você vai sair gritando: só o Senhor é Deus. E o altar foi consertado e a presença voltou para a minha vida. Você vai provocar o avivamento. Você será a tocha de Deus na sua casa. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a gritar dentro da tua casa, você vai voltar a dizer para a tua família: só o Senhor é Deus. Você vai voltar a proclamar o nome dEle em todos os lugares que você estiver. Porque o reinado do mal que estava te oprimindo, ele caiu por terra hoje. O altar foi construído, o altar foi reparado, e você vai sair daqui hoje restaurado. Você vai sair daqui hoje adorando ao seu Senhor e Salvador. E a paz vai voltar para a tua casa em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele está voltando com a sua presença.